Hoje é a nossa última aula sobre escatologia e hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre o estado eterno. Eu acabei de não peguei um pedaço. Passa para mim 2 vezes. Aí, vamos fazer aquela recapitulaçãozinha básica. A gente começa o nosso estudo de escatologia, a gente começa por uma profecia. Que profecia é essa? Profecia das 70 semanas de Daniel. Dessas 70 semanas, são 70 semanas para acontecer o quê? Setenta semanas para acontecer o quê? Vamos lá, pessoal, vamos lá. 70 semanas estão destinadas à tua cidade, ao teu povo, para fazer cessar o pecado, para acabar com a iniquidade, certo? Deus tem um propósito que vai acabar com a iniquidade na nação de Israel. A gente colocou ali 69 semanas porque é o número de semanas que já passaram, tá? Desde a ordem a saída para a restauração de Israel até a entrada do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém para ser morto. Aí o segundo evento escatológico é a vida do Senhor Jesus Cristo, a vinda dele, sua primeira vinda, sua morte, sua ressurreição. Todos esses eventos são importantes, tá? Escatologicamente falando. Número 3 ali, o que é? Ascensão de Jesus, descida do Espírito Santo. Quando que foi a descida do Espírito Santo? No dia de Pentecostes, tá? É bom lembrar que o dia de Pentecostes era uma festa judaica que comemorava as primeiras colheitas. Tudo bem, pessoal? Era uma festa que todo mundo ia lá para Jerusalém agradecer a Deus pela primeira colheita, pelas primeiras colheitas, tá? E aí, a descida do Espírito Santo se deu nessa festa, por isso que alguns vão dizer que são pentecostais, porque eles vão dar essa ênfase à descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, tá bom? O dia de Pentecostes, nesse caso, a descida do Espírito Santo, ele marca o quê? O início da era da igreja, tá? Que é a era que nós estamos agora. Sempre eu gosto de lembrar, nós não sabemos em que ponto dessa história nós estamos. Tudo bem? Nós não temos condições de precisar isso, tá? Quando que vai acabar a era da igreja? No arrebatamento, certo? Que é o número 5 ali. Por que acaba a era da igreja? Isso, a igreja não está mais na terra, tudo bem? A igreja vai ser levada para o céu, será arrebatada para o céu, tá? E quais são os sinais que vão demonstrar que está chegando o arrebatamento? Nenhum sinal, não tem sinal. Um cuidado, pessoal. Existe um grupo que eu gosto muito, musical, que é o grupo Prisma. Outro grupo que eu gosto muito também são os Arautos do Rei. Não sei se vocês já ouviram falar, um quarteto masculino. Eles têm músicas muito boas, mas tem músicas muito adventistas também. Entendeu? E no adventismo, a escatologia deles é comprometida. Eles falam isso, muitos sinais já estão a se mostrar, breve Jesus voltará. Não existe isso. A pessoa que fala isso, ela está fazendo uma confusão na escatologia dela. Tudo bem, pessoal? Não existem sinais para o arrebatamento, porque Jesus virá como ladrão. Tudo bem? Então, o arrebatamento da igreja divide a história em 2 cenários. Vão ter coisas acontecendo ao mesmo tempo na terra e no céu. No céu, Deus está purificando a sua igreja através do número 6, Tribunal de Cristo. Pessoal, é verdade. Todo ser humano um dia estará diante de Deus prestando contas.
ou no tribunal de Cristo, ou no grande trono branco, ou no tribunal das nações. Todo ser humano vai estar diante de Deus prestando contas da sua vida. Os crentes, nesse momento, estarão prestando contas do quê? No tribunal de Cristo. Quais obras? Oi? Depois da conversão. Pessoal, isso é muito importante, tá? É o que eu fiz através do corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Depois que eu me converto, agora começa a contar e Deus está vendo o que eu estou fazendo ou não com a minha salvação. É isso que eu vou ter que prestar contas. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante, tá? João 5:24. João 5:24 é um texto importante. Alguém pode ler para mim bem alto, João 5:24? Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, aquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso, não vai ser condenado. Não significa que ele não vai ter que prestar conta. Tá? Quem ouve, quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem se entregou para Ele, quem se converteu a Ele, não vai ser condenado. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tá? Não vai ser condenado, mas ele já tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Então, não há esse perigo para os crentes. Tudo bem? Mas a gente vai ter que prestar conta e vai ter uns meio que sapecado lá pelo fogo, lá pelo que eles fizeram com a salvação deles. Pessoal, eu vejo essa lição do tribunal de Cristo para a minha vida é uma das coisas principais aí para a nossa vida cristã. Saber que um dia nós vamos ser julgados pelo que fizemos, pelo que falamos. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Estava lendo esses dias, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 36. Esse é um texto que eu marquei na minha Bíblia, é um texto importante nesse contexto aí do julgamento, né? 36 e 37. Alguém quer ler bem alto para mim? Mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Interessante isso daí, né? Digo-vos toda palavra frívola, inútil, palavra mal colocada, toda palavra maldita nesse sentido, né? Que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo. Vale a pena a gente tomar cuidado, né, com as nossas palavras. Nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas palavras, pelas nossas motivações, pelos nossos pensamentos, né? A igreja, então, depois que ela presta conta, todo mundo vai passar. Lembra que eu falei, não vai ter aquele negócio, mas eu fiz isso porque o Marco fez aquilo comigo, porque o Sérgio falou, por isso que eu errei, porque o Sérgio... calma, ele está na fila, vai chegar o tempo dele. Agora eu estou conversando com você, porque você fez isso. Isso também é uma coisa que não vai ter para Deus esse negócio, mas eu fiz isso porque fulano, porque Beltrano, não, calma que eles estão na fila, vai chegar a vez deles. E você? Por que você fez o que eu falei para você não fazer? Ou por que você não fez o que eu falei para você fazer? Essa é uma reflexão importante aí para nós, né? Depois então do tribunal de Cristo, a igreja fica limpinha, e aí então ela pode para as bodas do Cordeiro, né? Então aí ela vai estar para sempre, deixa de ser noiva, certo? Passa a ser esposa, tá? E aí depois das bodas, o que acontece? Ali no número 8. Oi?
Isso, aí agora é a segunda volta mesmo. Segunda volta de Jesus. Jesus não vem só até a metade do caminho e leva a igreja. Jesus ele desce e aí vai ter a batalha do Armagedon. Voltando então um pouquinho, enquanto a igreja lá no céu está passando pelo tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o que vai acontecer aqui na terra? Começa a tribulação. Aí na primeira metade da tribulação vai aparecer uma figura. Que figura é essa? O anticristo. Lembrando, ele não vai se apresentar como anticristo, tá, pessoal? Ele vai se apresentar como quem? Como Cristo, como Messias, crentes, tá? Imagina, um avião que sumiu, já deu um tumulto todo, imagina um monte de avião sumindo, né? Tem uma história, eu não sei se é verdadeira, acho que de uma empresa nos Estados Unidos, que eles verificam se o piloto é crente ou não. Eu vi uma história dessa. Eles nunca colocam dois pilotos crentes no mesmo voo. Já ouviu falar uma história dessa? Eu não sei se é verdade, mas eles tomam esse cuidado. Eu também. Então, o mundo vai estar um caos. E aparece então esse homem bom, esse homem muito legal, um cara com boas ideias, mente aberta, um homem muito bondoso. E aí ele vai dizer, pessoal, eu sou Cristo. Deus me mandou nesse momento, o Pai me mandou neste momento de crise, para ajudar a terra. E eu vim aqui para ajudar vocês. Eu sou o Messias. E o mundo, todo mundo vai aceitar ele. Mas aí na metade desses 7 anos, o que vai acontecer? Oi? Isso, ele vai cometer um sacrilégio terrível e o pessoal vai perceber que ele não é o Messias, mas ele é o anti-Messias, ele é o anticristo. Os judeus vão perceber isso, vão entender que os cristãos estavam certos. Fala, mano. Tem mesmo? Aí, que coisa, imagina. Ao invés do cara pensar, pô, eu vou me converter, não vou contratar piloto. Porque vai que arrebata mesmo, né? A ideia, que coisa, né, cara? Então, na dúvida, não põe piloto do evangelho. Então, pessoal, na metade da tribulação, na metade desse período de tribulação, o que vai acontecer? O anti-Messias, esse anticristo, vai cometer o sacrilégio terrível e a nação de Israel vai perceber que ele é o anticristo. Vai perceber que, peraí, se esse não é o Messias, quem era Jesus? Aí muita coisa vai fazer sentido, muitos judeus vão se converter, a nação de Israel de uma forma nacional, desculpa a redundância, vão entender que Jesus é o verdadeiro Messias e 2 testemunhas e 144 mil. Me ajuda alguém lá, porque está difícil a concorrência. 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, eles vão se converter ao Senhor Jesus Cristo e vão sair pelo mundo para pregar o Evangelho às outras nações. Uma coisa que eu não falei, mas é importante também. Esses 144 mil, eles são necessários para o cumprimento do projeto de Deus para a nação de Israel. Por quê? Qual que era o desejo de Deus para a nação de Israel? Só ser uma nação de onde ia vir Jesus? O desejo de Deus para a nação de Israel é que ela fosse o quê? Para todos os povos. Sim, mas por que Deus escolheu Israel para ser o quê? Só para ser escolhido? Para ser exemplo, o que mais? Para proclamar, lembra do Salmo 67? Abre lá rapidinho, eu sempre cito esse salmo porque ele é emblemático. Salmo 67. E 2.
Alguém pode ler para mim, por favor? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Então, peraí, ele está falando, Senhor, seja gracioso, nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para a gente ficar rico. É isso que está no texto? Para a gente poder dizer para todo mundo que a gente somos bom. É isso que está no texto? Por que eles estão querendo? E o salmista aqui entendeu o propósito de Deus. Por que Deus abençoa Israel? Abençoava mais ainda Israel. Versículo 2. Qual que é a finalidade? O para, ele representa finalidade, propósito. Para quê? Para que se conheça na terra o seu caminho e a sua salvação. Gente, os 144 mil judeus, eles vão refazer isso que a nação de Israel não fez. Porque qual era o desejo de Deus para a nação de Israel? Que ela saísse pelo mundo falando o quê? Gente, você conhece a nação de Israel? Você sabia que nós somos o povo mais rico do mundo? Você sabia que nós somos muito abençoados por Deus? Você sabia por que Deus fez isso por nós? Para que eu pudesse aqui te mostrar por que você não quer servir. Vamos servir esse Deus junto? Você vai ser abençoado também. Entenderam a ideia? A estratégia de Deus era essa. Olha, nós somos um povo rico, nós somos um povo abençoado, as nossas mulheres têm filhos, os nossos gados se multiplicam, as nossas pastagens são verdes, as nossas vinhas dão boas uvas. Sabe por que nós somos abençoados? Somos abençoados por Deus. Sabe por quê? Porque Ele ama você, cara. Ele quer abençoar você também. Vem servir a Deus que você vai ser abençoado também. Era essa a ideia. Só que Israel não cumpre esse papel. A escolha, esses 144 mil, eles voltam e refazem o projeto de Deus que Israel nunca cumpriu, que era pregar o Evangelho. Por isso que esses 144 mil, eles não são qualquer coisa que Deus pôs ali no final. Não, não. O desejo de Deus nunca é frustrado, lembra disso? Os planos de Deus nunca são frustrados. Se Deus falou que Israel ia sair, ia pregar o Evangelho, isso vai acontecer. E vai acontecer mesmo. Tudo bem, pessoal? Nessa segunda metade da tribulação, que é também chamada como grande tribulação. Bom, essa mensagem do Evangelho contraria o anticristo. Né? O anticristo, então, lança uma perseguição sobre todos os cristãos, todos os crentes, todos os salvos. Muita gente morre. É bom lembrar, ontem a gente estava conversando com o Tiago no carro. Vai haver conversão durante a tribulação, pessoas vão se converter. É verdade que a conversão vai ser muito mais difícil, tá? Para você vai ter que perseverar até o fim. Hoje está muito fácil se converter, e ainda assim o pessoal não quer, né? Na tribulação vai ser mais difícil, porque você se converter, tu vai ter um comprometimento social, um comprometimento político, um monte de coisa. Então Jesus volta só para lembrar ali, o 14 é a primeira fase da primeira ressurreição, o 16 é a segunda fase dessa primeira ressurreição. Terminando então a batalha do Armagedon, o Senhor Jesus Cristo julga as nações. É legal porque isso daí tem a ver com... É normal, né? Depois que há uma guerra, ter uma série de julgamentos, né? Isso daí, na história acontece isso, né? O Senhor Jesus Cristo então vai, julga as nações. Muita gente vai ser punida, vários vão sobrar também, e aí começa um processo de reconstrução da terra. Na segunda parte ali da tribulação, o anticristo começa a perseguir o mundo, mas também vai haver alguns eventos cósmicos importantes. O que vai acontecer? Oi? Eu não consigo ler lábio, irmão. Não, tá falando. Oi? A pergunta é o seguinte: ocorrerão nessa segunda metade da tribulação alguns eventos cósmicos.
Quando eu digo cósmicos, é que vão envolver o universo, a Terra, o globo, entendeu? O que vai acontecer? Lembra que vai ser derramadas as taças, a abertura dos selos, o toque das trombetas, muita gente vai morrer, aqueles 4 cavaleiros dos Apocalipse, os famosos, vão aparecer, a peste, a guerra, a doença, lembra disso? Vai morrer um monte de gente, a população da Terra vai ser reduzidíssima, tá? Tem aquelas coisas também, vão ter terremotos e um monte de coisa vai acontecer, a Terra dando os seus últimos gemidos aí, tá? Então assim, a população vai ser bem reduzida, e ainda os que reduzirem ainda vão querer matar Israel. Você vê o coraçãozinho, né? Aí o Senhor Jesus Cristo vem, julga as nações, vence a batalha. Nessa batalha os verdadeiros salvos vão estar lá, vão lembrar disso, tá? E aí ele então instaura o milênio, que é um reinado do Senhor Jesus Cristo, 1000 anos sobre a terra. Então o Senhor Jesus como governador do mundo, basicamente aí, Davi como governador de Israel, Zorobabel como governador de Jerusalém, possivelmente, tá? E a igreja, os que eram crentes na era da igreja, já com corpos glorificados, ajudando nessa administração pública do mundo. Tudo bem? Vale a pena lembrar isso. Ó, poxa, é uma terra, Satanás vai estar preso, todos os políticos serão abençoados e incorruptíveis, todos os administradores serão incorruptíveis, não vai ter corrupção, não vai ter essas ondas de criminalidade, essas coisas não vão existir. A maldição sobre a terra vai ser retirada. Então vai ser realmente um cenário tão bom que algumas pessoas confundem com um novo céu. Tá? Não é na terra que vai ocorrer essas coisas. Tudo bem, pessoal? Então, o milênio vai ser... E o que vai acontecer no final do milênio? Satanás vai ser solto. O que mais? Depois que ele é solto, o que ele faz? Ele vai seduzir as nações vão aceitar as propostas do diabo. Olha que coisa, o mundo está perfeito, reconstruído, e ainda vai ter gente ouvindo, aceitando as propostas do diabo. Eu penso nessa questão da proposta do diabo, muito essa questão de dar ideias e o pessoal comprar as ideias, né? O diabo ele não tem poder de fazer você decidir o que ele quer, mas ele tem o poder de convencer você, ou de dar ideias para você aceitar e fazer o que ele está sugerindo. Ele sugere coisas, tá? E eu fico vendo, cara, com tudo de bom acontecendo, ainda vai ter gente aceitando a sugestão de que Deus não é bom. Olha que coração que a gente tem. Isso deve nos impressionar. Isso deve mostrar para nós como o nosso coração ele é caído. Isso deve nos trazer temor a Deus e temor a nós, ou seja, o que a gente é capaz de fazer, o nosso coração é capaz de fazer, tá? Bom, não vai ter batalha nessa última rebelião, não vai ter batalha. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, se você quiser abrir lá, capítulo 20, versículo 9. Apocalipse 20, versículo 9. O que acontece aí, pessoal? Então, ó, Satanás foi solto. Quando porém se completar os 1000 anos, versículo 7, Satanás será solto de sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 campos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Aí fica claro que houve realmente um repovoamento da terra, e que assim, não é pouca gente não, cara, é uma galera que vai contra Deus. Olha, como a areia do mar. Que ideia que dá de o número deles é como a areia do mar? O que passa na sua cabeça? Cara, não dá nem para contar. Olha a quantidade de gente que vai se rebelar, né? E aí o que acontece?
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Que cidade é essa que passa para você? Jerusalém. Mas aí o que acontece? Consome todo mundo, ou seja, não tem batalha, tá, pessoal? Não tem batalha, desce fogo do céu, consome todo mundo, acabou. Tudo bem? Aí, pessoal, morre todo mundo. Todos os maus morreram. Tá? Porque diz isso, desce fogo do céu e consome. Tudo bem? Pessoal, de novo, só para lembrar vocês, percebe de novo o fogo aí como juízo? Percebe de novo, mais uma vez. Pessoal, é bom lembrar isso, é do início ao fim da Bíblia, o fogo ele tem essa conotação de julgamento, de purificação, de juízo, de condenação. É bom a gente perceber isso daí, tá? Então esse negócio, Senhor, desce fogo, cara, faz isso não. Eu não canto. Então, por isso que é importante a gente ter uma teologia legal até que seja refletido nas nossas músicas, né? E essa questão muitas músicas aí que a gente vê para descer fogo é um entendimento errado daquele texto de Mateus capítulo 3, de Lucas capítulo 3, né? Que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que a gente já... É purificação. Não, na realidade a ideia que está na cabeça é esse fogo do Espírito Santo, que o Espírito Santo desceria. Bom, desce fogo dos céus e consumiu. O diabo é consumido também, tá? Olha lá, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontra não só a besta, isso daí se você ler antes vai saber quem é essa besta, e o falso profeta também, que aparece nos outros capítulos de Apocalipse, tá? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse texto aqui ele é importante. Existe uma doutrina herética, uma heresia que diz que quando as pessoas morrem, aquelas pessoas que não são crentes, a alma desaparece. Está claro que não é isso. Certo? Está claro que não é isso. Essa passagem, ela deve trazer temor a nós e pensar um pouco mais naquelas pessoas que nós conhecemos e ainda não falamos do Evangelho para elas. Porque a gente precisa lembrar que se elas não aceitarem Jesus, elas serão atormentadas de dia e de noite para sempre. Então a gente precisa pregar o Evangelho, precisa se posicionar o mais rápido possível. Tá? Aí, o que acontece? Já estamos no final da história, que a gente viu na aula passada, o julgamento do grande trono branco. E aí, de novo, as pessoas elas são julgadas conforme as suas obras, mas são condenadas conforme o quê? O que condena, pessoal? Vamos lá, participação, vamos. Isso, pessoal, ó. Eles são julgados segundo as suas obras, e nós estamos escrevendo esses livros também, nós, eu e você. Só que o que condena ou não é o que eu faço ou deixo de fazer. O que me condena ou me absolve é o quê? Se o meu nome está escrito no livro da vida. Por quê? Porque não é a minha obra que me salva, nem pode me condenar somente. O que vai me condenar é de eu nunca, durante toda a minha vida, todos os livros que eu escrevi, em nenhum momento ter decidido entregar minha vida para o Senhor. Isso me condena. Tudo bem, pessoal? Então todo mundo vai prestar conta, pessoal. Todo mundo. Essa questão também, lembrando aí, o fato de saber que todo mundo vai prestar conta, isso deve aplacar em nós uma coisa, o sentimento de vingança. Ou seja, alguém vai lá e faz uma maldade lá com o Rafa.
Cara, o Rafa não deve querer se vingar. Deus diz, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, eu. Se não agora, lá na frente. Essa frase, aqui se faz, aqui se paga, ela não é totalmente verdadeira não, galera. Tem coisa que se o cara faz aqui, ele paga aqui, depois ele continua pagando. Então cuidado aí que a gente tem que tomar, tá bom? Então, ó, versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Esses mortos, muitos deles foram os que acabaram de ser consumidos aqui pelo fogo, tudo bem? Postos em pé diante do trono, então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Versículo 13, todo mundo está acompanhando? Então vamos lá. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte ou a lei entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então no final ele deixa claro isso, ó. É o livro da vida que dá vida ou não. Se o nome está lá escrito, não importa a sua obra. Perceberam isso? Se o nome está escrito no livro da vida, não importa a obra. Importante isso, né? Não, irmão. O que faz para o meu nome estar escrito no livro da vida? Não. Isso. Não, é que assim, não é o primeiro lugar, é isso. O que faz o meu nome ser escrito no livro da vida? Isso. Então, lembra que foram abertos alguns livros, e aí aparece um outro livro. Eles estão julgados pelas suas obras, que eles fizeram, mas o que condena eles não é o que está escrito ali. Isso, que é o que escreve o nome no livro da vida. Entendeu? Então assim, está o nome escrito no livro da vida, ó, depois a gente conversa sobre isso, mas pode sair da fila. Não está, lago de fogo. Entendeu? Tudo bem? Agora, nesse julgamento aqui, não vai ter nenhum crente aqui. Entenderam isso, pessoal? Porque, ó, quem que está nesse cenário? Todo mundo que foi consumido nesse episódio aqui da revolta de Satanás, a rebelião final. A morte e o inferno. Tem algum crente no inferno? Então, assim, não tem ninguém ali com o nome escrito no livro da vida. Entendeu? Não vai ter alguém ali que vai ser julgado nesse julgamento que tem o nome escrito no livro da vida. Esse que é o ponto, basicamente. Entendeu? Se tiver, ó, tá com o nome, sai da fila. Está absolvido. Não pelo que você fez. Isso, não está sendo considerado as obras dele para que a salvação aconteça. O que está sendo considerado é se a pessoa aceitou Jesus como Salvador e Senhor, se submeteu a Jesus, aí o nome está escrito. É lógico que o pessoal fala assim, mas obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, não está ligado nessa questão da salvação? Que resposta você daria para essa pessoa? O pessoal fala assim, não, é aceitar Jesus, certo, mas obedecer os mandamentos e tudo. Como que você encaixa isso? Isso, mas como que a gente encaixaria certo? Isso é uma questão importante. Por exemplo, uma pessoa fala assim, eu sou de Jesus, eu sou convertido a Jesus, mas eu não quero obedecer ele. Esse cara é convertido? Entenderam a questão?
Fala, não, eu sou de Jesus, eu sirvo a Deus, mas ó, eu não quero ir na igreja, acho que esse negócio de comunhão não tem nada a ver. Isso é fruto de. Isso demonstra conversão. Estão entendendo a questão? Não, olha assim, eu sou convertido, aceitei o Evangelho, me entreguei a Jesus, mas eu faço assim uma leitura, eu escolho alguma coisa ou outra que eu acho que tem a ver. Tá certo isso? Hã? Então assim, entender o Evangelho pressupõe que você está disposto a obedecer a Jesus. O cara que fala assim, não, eu aceito o Evangelho, mas eu vou escolher o que eu vou obedecer, ele não entendeu o Evangelho. Entenderam a questão, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Jesus precisa ser, para nós, para que a gente possa ser salvo, precisa ser o nosso Salvador, mas precisa ser o nosso Senhor também. Tudo bem? Tá? Aí o que acontece? Passa para mim, Yuri, por favor. Aparece agora a formação dos novos céus e da nova terra. Pois não, irmão? Vai ter. Por quê? Tem gente que não nasce crente. Aqueles que no final da batalha estiverem ali no acampamento dos santos estão salvos. Quem não tiver está perdido nesse sentido. Isso, aí alguns vão dizer que eles vão estar aqui no grande trono branco e se o nome dele estiver escrito, sai da fila. Entendeu? Basicamente a maioria que vai estar ali são errados. Entendeu? E aí vai ter alguns que foram os que nasceram no milênio e se converteram no milênio, que vão estar ali. E basicamente a demonstração de fé deles é estarem dentro da cidade querida, no acampamento dos santos. Isso, não vai deixar ser seduzido pela artimanha de Satanás. Tudo bem? Beleza, pessoal? Posso prosseguir? Alguma pergunta aí da recapitulação? Senão a gente volta sem problema, tá? E agora então, pessoal, a gente vai terminando a história. Apocalipse capítulo 21. Aparece então no cenário esses dois conceitos novos. Pessoal, a Bíblia ela fala um pouco sobre o novo céu, sobre a nova terra, tá? Mas ela não fala tudo. Obviamente Deus quer também reservar coisas para a gente poder descobrir na hora, né? Mas quais são as características dos novos céus e da nova terra? Primeiro, haverá alegria, tá? Então esse conceito de tristeza, de dor, gente, isso daí vai ser banido realmente da nossa existência. Haverá justiça, uma justiça perfeita, uma justiça completa. Não haverá morte nem tristeza. Por isso também que tem aquele texto que fala que ele nos enxugará toda lágrima, tá? Nesse sentido da tristeza. E vai haver a presença eterna da pessoa de Deus, tá bom? Passa para mim. Aparece então a figura aí da Nova Jerusalém também. Aqui atenção, pessoal, então vai ser feito o novo céu, vai ser feita a nova terra, tá? Então novo céu, um céu novo, uma terra nova, tá? E uma Jerusalém nova. Tudo bem? Essa Jerusalém nova aparece no capítulo 21 de Apocalipse. Vamos ler lá, ó. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui um preconceito, aparece o mar várias vezes, né? Tu viu que o mar deu seus mortos, aqui o mar aparece de novo, né? Pessoal, eu estava estudando um pouquinho sobre essa questão do mar. O mar, ele sempre foi uma coisa que gerou muito temor no homem, né? A água de uma forma geral, principalmente depois do dilúvio, né? Mas o mar, ele também simboliza, alguns autores dizem que o mar simboliza divisão entre os povos, barreiras entre os povos, tá?
E de certa forma é verdade, né? Eu não posso ter muita amizade com o pessoal da África porque tem uma distância entre nós, assim, que nos separa. Entenderam isso? Entenderam isso, pessoal? Tá? Então, assim, o mar, ele tem uma... Aqui está falando do mar, tá? Mas é que ele também tem essa representação de algo que promove separação. Falar que não vai ter mais o mar, o que ele também está querendo dizer? Cara, não vai ter mais essas divisões, essas coisas. Até existem alguns estudos que dizem que a Terra no início ela era um bloco só, era um continente só. Tá? Existem vários estudos aí, não só na teologia, mas estudos geológicos, geográficos, que dizem que a Terra realmente era uma coisa só. Você já deve ter ouvido falar da Pangeia, né? E que o dilúvio veio provocar esse afastamento das placas tectônicas. Tudo bem, pessoal? Tá? Então aqui, quando ele fala, pô, não vai ter mais o mar. Pô, mas o mar é tão bonito, pô, eu gosto de tomar banho de praia e tal. A ideia é que não vai ter mais essas divisões. Tudo bem, pessoal? Tá? O mar já não existe, é isso que ele está falando aqui, né? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviado como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. Aqui é importante esse plural, né? Porque hoje Deus ainda administra a sua relação com a humanidade com um povo. Que povo é? Isso, hoje a igreja, no passado Israel. Deus escolhe um povo. Aqui todos os povos serão escolhidos, isso é importante. Tudo bem? Tá? Então, o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo isso que a gente está vendo, pessoal, para Deus são as primeiras coisas, ou seja, 10 mil anos de história, né? Para Deus são as primeiras coisas. Toda essa fase de pecado do homem, desde a queda, todas as guerras, todas as mortes, todas as pragas, toda a dor, todo o sofrimento, a morte de Jesus, a eleição da igreja, a escolha das pessoas, a vinda do anticristo, as tribulações, o reino milenar, tudo isso para Deus são as primeiras coisas. Interessante que Deus tem mais projeto para nós. Por isso, entenderam isso que eu falei? Deus tem, essas são as primeiras coisas, Deus tem mais coisa para a gente. Por isso, irmãos, aqui, atenção que eu vou falar. Começar a programar a sua existência com base nessa vida é uma baita de uma bobagem, uma besteira. Deixar de servir a Deus, de começar a servir a Deus, de começar a aprender de Deus, por causa das coisas dessa vida, porque eu quero ficar rico, porque eu quero casar com fulano, porque eu quero... Você programar a sua vida em função dessas coisas é burrice. Por quê? Porque tu vai gastar as possibilidades que você tem com coisas que vão passar em poucos anos. E para Deus, imagina, a nossa vida, vamos supor, vamos viver até os 100. Vai, até os 80. Minha vida até os 80 anos. Para Deus, 10 mil anos de história é a primeira coisa. Imagina os meus 80 anos. E eu trocar esses 80 anos para ter conforto aqui na terra, trocar isso, e esquecer de que todas essas coisas para Deus são as primeiras coisas, e deixar de já ter um relacionamento de intimidade com Deus que vai durar para toda a eternidade, é bobeira, é perder tempo. Quando os apóstolos foram confrontados com essa verdade, quando os crentes iniciais entenderam isso,
eles pensaram, cara, então eu não preciso ficar correndo atrás dessas coisas. De conforto, de bens materiais, eu não preciso disso. Porque a minha vida mesmo, que ela vai valer, é o que vai acontecer no porvir, no futuro. Então, vamos viver aqui só para a gente poder se manter enquanto a gente está. Vamos entender que nós somos peregrinos, forasteiros, o nosso lar não é aqui. Mas a nossa pátria, o nosso lar está lá na frente, nós estamos indo para lá. Mas se eu sou um forasteiro, eu estou vivendo aqui no acampamento. Quando a gente mora no acampamento, a gente não fica querendo fazer muita coisa para definitivo. Entenderam a questão, pessoal? Cara, isso moveu o coração dos primeiros crentes, dos primeiros cristãos, a ponto dos caras abrirem mão de tudo. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Quanto eu estou buscando os bens materiais, quanto eu estou buscando o conforto, quanto eu estou querendo que minha família seja rica. Para quê, cara? Daqui a pouco tudo isso vai passar, os céus e a terra vai passar. Para Deus essas são as primeiras coisas. Deus tem outras coisas mais importantes no futuro para nós. Pessoal, eu tenho vivido nessa perspectiva. Se você for lá em casa, você vai ver como é a minha vida, como é a minha casa. E realmente, diante de Deus, eu não tenho, quem me conhece sabe, eu não tenho aquele desejo, aqui eu vou fazer, aqui aquele negócio. Cara, se Deus me der a oportunidade de ter algum conforto, bênção. Mas eu não vou viver para isso. Eu não vou viver em função disso. Os nossos esforços, da nossa mente, da nossa criatividade, não vai ser simplesmente para a gente ganhar dinheiro, mas vai ser para quê? Pô, vamos ganhar o maior número de pessoas possível, porque agora é o momento de fazer isso. No futuro, não será aberta oportunidade para missões, porque não vai ser necessário. Deus deu essa ordem para a igreja nessa era, então é nessa era que a gente tem que trabalhar. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Antes, o seu desejo é satisfazer a vontade daquele que o alistou, o arregimentou. Essa tem que ser a nossa realidade. Está vendo? Para Deus, essas são as primeiras coisas. Aí o cara vai chegar no final da vida dele e vai pensar, que beleza. Bom, eu estou morrendo agora, mas eu deixei uma casa para cada filho. Hoje os meus filhos então já fizeram faculdade. Hoje está todo mundo com uma conta bancária perfeita. E aí Deus vai falar, você é louco. Hoje eu pedirei a tua alma. O que você tem guardado para mim? A reflexão é importante. Né? O cara trabalhou direto, nunca tirou férias, trabalhava domingo, sábado, feriado. Não dava nem tempo para os filhos, não investia na igreja, quase não leu a Bíblia. Beleza, cara, ganhou dinheiro para a família. Ó, que bom, tá bom. Hoje eu vou pedir tua alma. E aí, o que você fez para mim? Sabe uma coisa que para mim é importante nesse versículo 4? Quando diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que Deus está fazendo aqui? Ele está tirando tudo de ruim, não é? Ele está apagando a memória das pessoas? Ele não está apagando a memória das pessoas. Ele está tirando a dor, a morte. Mas tudo aquilo que eu aprendi com Jesus hoje, vai continuar valendo? Vai, lógico que vai. Até mesmo para eu saber por que eu estou aqui, por que eu estou experimentando esse estado eterno. Eu vou lembrar muito bem da história de Jesus. Eu vou lembrar muito bem, eu não estou aqui porque eu sou bom, porque eu sou o cara. Eu estou aqui porque Jesus me amou e morreu na cruz por mim. É interessante porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus ele era conhecido antes dos tempos eternos. Interessante, né? Bom, como é então essa nova Jerusalém? Ela é a morada do Senhor e dos santos. Nela estará o trono de Deus, descerá até a terra. A gente não sabe se ela vai encostar, se ela fica no alto.
Tá vendo o desenho ali? Tá meio difícil de ver, mas ela é um cubo, a representação dela. Ela é um cubo, né? O desenho que o desenhista fez, o artista fez, é a descrição que está na Bíblia sobre essa Nova Jerusalém. Tudo bem, pessoal? Tá? Ela é um cubo. Agora, se ela vai tocar na terra, se ela vai ficar entre... Isso é uma figura interessante aí, né? Isso, obrigado. Conseguem ver mais ou menos aí o desenho? Tá vendo ali? Uma cidade que é quadrada e tem um muro que é do mesmo tamanho da largura dela. Tá? Obrigado, Lira. Bom, versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele diz para João, né, que está registrando aqui o Apocalipse: ó, escreve isso que eu estou falando. O estado eterno, pessoal, ele vai ser uma dimensão da vida que a gente não conhece. Deus, ele renova todas as coisas. Tudo bem? Disse-me ainda: tudo está feito. Versículo 6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, com relação aos covardes, outra tradução diz aos tímidos, tá? Aqui é uma expressão interessante, porque às vezes a gente acha que o cara ser quietinho é porque ele é bonzinho, né? Às vezes até na escola, uma criança que gosta de falar, coisa e tal, é bagunceiro. Aquele é bonzinho. Por quê? Porque ele fica quietinho. Quem disse? Eu já conheci muito irmão, cara, que ele não era de brigar, não era assim, coisa e tal, mas por dentro ele estava matando o cara no coração dele. Ele não xingava para fora, mas xingava para dentro. Deus lê, Deus vê o que está no coração. Para Deus, que diferença faz? Né? Então, é esse contexto que eu estou dando. São as pessoas que elas não tiveram a coragem de se posicionar, a coragem de obedecer, que se mantiveram ali para dentro, e aí não tomaram as decisões, não tomaram as posturas, não fizeram aquilo que eles sabiam que deveriam fazer. Tiago até reforça essa ideia dizendo: aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Então, ele está falando dos covardes também em relação àquelas pessoas que tiveram medo de se posicionar ao lado de Jesus, deixaram que o grupo, que o mundo os intimidasse a ponto deles não aceitarem Jesus. Desde não se posicionar: pô, você é crente? Não sou não. Eu sou crente. Um filme legal, não vou assistir ainda, mas eu vi o trailer e gostei muito, Deus Não Está Morto. Tá saindo aí com... Vale a pena a gente ver se o filme é legal. Pelo trailer eu gostei muito, porque o professor pede para o aluno: escreve aí, põe logo na prova aí que Deus não existe. E o aluno chega para o professor e fala: eu não posso dizer isso porque eu sou um cristão. E Deus, ele é real para mim. Como é que eu vou botar isso na prova? E aí o filme é em relação: bom, então, se você não me provar que Deus existe, você está reprovado. E aí a luta do rapaz em lidar com essa questão. Um filme interessante, quero assistir para ver. Mas tem a ver com a questão da timidez, da covardia. Deixa eu contar um negócio para vocês. Que essa possibilidade de covardia, ela é muito, muito próxima de nós. Quando eu era criança, lá no Rio de Janeiro, eu estudei numa escola, era um colégio de freira. E para a gente poder, imagina isso, né? E para a gente poder fazer a rematrícula, eles esperaram passar o tempo de matrícula de todas as escolas, de forma que a gente não, se a gente não fizesse ali, a gente não ia correr o risco de não estudar. E eles colocaram uma mesa com uma pessoa responsável para fazer a rematrícula
Mas junto com a rematrícula tinha um papel que a pessoa tinha que assinar para que ela pudesse fazer a rematrícula do filho. E nesse papel dizia que a pessoa se comprometia em rezar para a imagem, em fazer todo aquele processo idólatra que a escola tinha, porque tinha lá os dias da novena, todo mundo rezava para Maria. O que meu pai me instruiu, minha mãe? Ó, vocês não faltam com respeito, vocês largam o lápis e aguardam. Então tocava lá um sino lá, todo mundo parava, fazia o sinal da cruz e começava a rezar para Maria. Minha mãe falava, cara, você não vai fazer isso, você larga o lápis e pacientemente se aguarde respeitosamente. Só que eu não ia rezar. E o pessoal da escola não gostava. Toda a criançada lá rezando e eu não estava rezando. Meu irmão não estava rezando. Outro problema, teve lá, a professora mandou um trabalho. Faça uma oração a São Francisco de Assis pedindo luz, coisa e tal. Meu pai falou, escreve aí. Por que nós não oramos para santos? O princípio de Deus sobre a idolatria. Pode botar os textos bíblicos aí. Pode entregar lá para o professor. Então esse tumulto estava acontecendo. O que envolvia a escola a gente tinha que aprender. Agora o que envolvia a religião a gente se posicionava. O pessoal da escola não gostou disso. E aí ele fez isso, para você poder receber a matrícula, para você poder fazer a sua rematrícula, você tem que assinar esse papel, que você se compromete. Seus filhos se comprometem, tem que obedecer tudo isso. Orar para santos, ser idólatra, coisa e tal. Tu acha que minha mãe assinou, meu pai? Não. Nós não assinamos. E estava muito claro para nós, olha, eu podia perder o ano, mas a gente não ia assinar aquilo. Eles esperaram chegar no último momento. Graças a Deus que a gente tinha a Escola Batista lá do Rio de Janeiro, que ficava na Tijuca. Nós fomos lá e contamos a história e pudemos nos rematricular lá, mesmo depois do prazo, contamos o que aconteceu. Gente, estou falando de Rio de Janeiro, pessoal. Rio de Janeiro, cidade com mente aberta, né, para tudo, menos para o Evangelho, né? Isso não é uma perseguição? Agora, sabe o que matou? Tinha gente que a gente sabia que era crente. Um monte de gente, ó. Se acovardou. Se acovardou. Aceitou a pressão do mundo. É isso que o texto está falando dos tímidos, dos covardes. Agora, a covardia também, ela se aplica em outra questão. A covardia, ela se aplica também a... Quando eu tenho medo, e esse medo me move, significa que eu não estou confiando em Deus, que é capaz de me proteger. Entenderam? Entenderam isso? Então a covardia também ela é uma demonstração da minha falta de confiança em Deus. Entenderam isso? Por isso também que está esse pecado aqui, ó. Ele está falando, ó, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, não tem lugar para esses nessa nova existência, nessa nova dimensão, nesse novo estado chamado estado eterno. Não tem espaço para eles, tá? Alguma pergunta em relação a isso? Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, lembra que esse anjo ele apareceu lá atrás, na tribulação, tá pessoal? Lembrou? Tá? Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa. Percebe que? Aquela que é a noiva, que agora é a esposa do Cordeiro. Por que é a esposa agora? Porque já teve as bodas, né, pessoal? Tá? Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor
o seu brilho, né, a luz que vinha dela, era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas. Pessoal, a gente tem que entender aqui que tem também mensagem apocalíptica aqui. Tem alguma figura aqui, tudo bem? Olha lá. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes inscritos, são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estava sobre estes os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então é interessante assim, o Antigo e o Novo Testamento ali juntos. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas, sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Quanto que dá isso daí? Hã? Oi? Aqui, 12.000 estádios. Dá quanto isso em metros? 2.220 quilômetros. Dá uma cidadona isso daí. É isso mesmo? Na NVI ele coloca ele já coloca em metro e quilômetro, tá? Então lá, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Aí que baita de um muro também, né, cara? Sobe 2.500 quilômetros para cima também. Então assim, lógico que tem aí alguma figura aí, tá? Mediu também a muralha 144 côvados, medida de um homem, tá? Só a muralha, tá, pessoal? Só a muralha, tá? A altura da muralha, qual que é a medida aí do muro aí? Versículo 17. Isso. Aí vai depender da medida do côvado, se é aquele côvado romano, se fala. Diz que vai ter os nomes dos 12 apóstolos. Segundo a nome de Judas Iscariotes não vai estar lá. Isso. Aí a pergunta é: valeu aquilo que os apóstolos fizeram lá em Atos 1? Quem que vai aparecer ali para tomar o lugar de Judas, né? Então, tem o partido de Paulo, né? Paulo, né? Então, mas valeu lá, foi Matias, que diz que o Espírito Santo escolheu Matias. Então tem essa... Nós vamos ter que chegar lá para ver. Então a muralha tinha 144 côvados de medida de homem, isto é, de anjo. Interessante essas coisas. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento de jaspe. Aí está falando sobre aí hoje. Ele vai usar essa figura das pedras preciosas para poder falar da preciosidade da cidade, né? Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas. Bom, imagina o tamanho da pérola, mas imagina o tamanho da ostra para dar pérola. Então assim, é lógico, pessoal, tem figura de linguagem aqui. Aquele ostrão assim, né? Uma vez esse negócio, caiu no ostracismo, pô, caiu dentro da ostra e tal. Então, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma pérola só, uma só. A baita pérola, né? A praça da cidade de ouro puro com vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário dela é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra
lhe trazem a sua glória. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão aí. Tem muita coisa que a gente não vai conseguir responder, tá, pessoal? O que eu vou falar para você agora é reflexão, é teoria, é coisa que vale a pena a gente estar refletindo. Não há necessidade da gente achar que não vai ter terra, porque a Bíblia diz que vai ter uma nova terra e um novo céu. É bom lembrar que antes do pecado já existiam essas duas realidades para Deus. Não diz que Deus ele passeava pelo jardim na viração do dia. Então assim, pessoal, para Deus, que é um ser pessoal, espiritual, ele cria o universo como seu jardim. Para Deus não há dificuldade dele estar nesses dois ambientes. Ele pode continuar a estar no céu e ele pode continuar caminhando pela terra. Essa realidade a gente de certa forma vai desfrutar também. Vai ter a morada dos santos, a Nova Jerusalém, mas vai ter a terra, que é o jardim de Deus, vai ter o céu. Então assim, pessoal, como a gente vai conviver com essas realidades? A Bíblia não diz, a Bíblia diz que vai ter. Tudo bem, pessoal? Então, só que a gente não vai ser como Adão, porque a gente também vai ter acesso a outra realidade, entendeu? Adão parece que ele estava ligado a essa realidade terrena. A gente vai poder estar ligado não só à nova terra, mas também ao novo céu. Tá, pessoal? Então eu não vou conseguir responder, porque a Bíblia não... mas como é que vai ser isso, né? Oi. Isso. Então isso não foi concretizado porque Adão fez o pecado. Que vai acontecer o quê? Os anjos, por exemplo, não. Os anjos não. Então, essa realidade, Jesus já falou que não vai ser nossa realidade. Os filhos, eles virão dos outros seres humanos que não são crentes, que não vieram de corpos glorificados. Esses é que vão ter filhos. Mas para os salvos, a gente não vai precisar mais participar dessa realidade. Vai ser diferente. Como vai ser, eu não sei. Do que Jesus falou, eles não se casam nem se dão em casamento. E se para ter filho você tem que estar casado, né? Para Deus, né? Tem gente que não pensa assim, mas Deus pensa. Só aconteceu mesmo disso no capítulo 4, né? Que é depois do pecado, né? Inclusive o capítulo 4, pode dar uma olhada no versículo 1, irmão. O que diz aí? Isso, então assim, o que a gente percebe é que os filhos, eles só vão aparecer depois do pecado, né? Tanto é que a própria consequência do pecado é dado a Adão e Eva, que são os únicos seres humanos que existiam, né? Se tivesse um outro ser humano que existisse, que não tivesse pecado e não comeu do fruto, ele não morreria. Eles não tiveram filhos antes do pecado, infelizmente. Porque assim, se eles tivessem filhos antes do pecado e esses filhos não tivessem comido, eles não teriam por que morrer. Entenderam? Então isso é uma questão. E mesmo assim, pensa numa coisa. Vamos supor, não aconteceu, mas vamos supor que tivessem outros filhos. O que ia acontecer com esse povo? Eles iam morrer quando? No dilúvio. Mesmo até que tivesse essa outra raça, que não teve.
Não teria nem necessidade do dilúvio. Deus só matava aquele ali os errados, né? Então assim, mas houve um dilúvio. Então mesmo se tivesse, uma vez perguntaram para onde está o jardim do Éden hoje? Não tem, por que não? Porque o dilúvio afogou o jardim. Então acabou o jardim, não tem hoje. Tudo bem, pessoal? Mas tem a árvore da vida. Que a gente vai ver hoje, se eu conseguir. Então vamos lá. Olha lá, essa Jerusalém celestial será morada do santo, nele habitará o trono de Deus, descerá até a terra, nações virão até ela, trazendo sua glória e honra. Pessoal, me parece que essa realidade da terra, ela vai continuar tendo, de certa forma, não sei como vai ser, mas aqui diz que vai ter rei, que vai ter povos e nações. Como vai ser isso? Pô, não sei, pessoal, mas está na Bíblia aqui. Estão vendo comigo? Perceberam aí, ó? As nações, versículo 24 aí. As nações andarão mediante sua luz, os reis da terra lhe trazem sua glória. Reis e governos terrenos consequência do pecado, uma ação de Satanás. Você vê Satanás falar. Já acabou toda essa realidade. Deus fez nova todas as coisas. Me parece que você ter liderança sobre a sua vida, isso não é um pecado. Pelo contrário, é uma forma de Deus organizar as pessoas. Agora, como esses reis governarão, isso aí é uma coisa nova que a gente não sabe. Tudo bem? Ó, as suas portas nunca jamais se fecharão. É interessante esse nunca jamais, né? Nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nações, pessoal. Como vai ser isso? Não sei. Tá? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Lembra que Deus nos livrou da pena do pecado, está nos livrando do poder do pecado. Um dia Ele nos livrará da presença do pecado. Não vai ter mais presença do pecado na humanidade. 3 letras P importantes: pena, poder e presença. Deus já nos salvou da pena, está nos salvando do poder, da influência do pecado, e um dia Ele nos salvará completamente da presença do pecado na existência humana. Então não entrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos. Olha lá, o livro da vida. Só esses que vão poder entrar nessa existência. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, aí tu passa para mim, Yuri, por favor. No meio da praça, de uma a outra margem do rio. Essa cena é interessante. Uma árvore que começa de um lado e vai até o outro lado do rio. Eu já vi isso. Existe isso, tá, pessoal? A árvore começa de um lado e vai até o outro lado do rio, tá? Que é o quê? Árvore da vida. Ó, onde estava essa árvore da vida? Lá no jardim do Éden. Que detalhe, o homem podia comer dela, não podia? Mas ele escolheu comer da outra. Olha a ideia. Deus falou que ele não podia comer da árvore da vida. Qual foi a árvore que ele falou que não podia comer? Da ciência do bem e do mal. Aí o bonitão foi lá e quis, entendeu? Está lá a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Contemplarão sua face, nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão
pelos séculos dos séculos. Estão juntos aí, tá? Fala. Então, os povos vão se formar. As nações, elas se formarão. Então vai ter gente aí existindo e vai ter alguma organização social, que aqui está sendo chamada de povos e nações. Vai ter rei. Então assim, vai ter alguma organização social. Não é todo mundo espalhadão assim de qualquer jeito. Até mesmo porque esse espalhadão de qualquer jeito, isso é uma demonstração caótica. Deus vai fazer novos humanos ou Não, me parece que não mudou. Não aparece gente nova. São esses aqui que foram escritos no livro da vida, que estão existindo. Deus os organiza em povos e nações. Sobrou então, são os crentes, são os que sobraram do milênio. São... vocês têm as folhas sendo para a cura dos povos. Isso então. Por isso que eu falei, essas coisas eu não sei. O que me parece que ele está querendo dizer, cara, que todo esse sistema médico, isso daí, cara, foi banido, não vai precisar dessas coisas. O tempo vai ter outro, não vai nem precisar ser contado, entendeu? Então, isso eu não posso dizer, eu não posso também não dizer, entendeu? Eu não posso dar meu parecer porque a Bíblia não diz, então eu não posso inventar, entendeu? Tá? Então lá, essa Jerusalém, árvore da vida, folhas para a saúde dos povos, 12 frutos diferentes de cada vez. Por isso que eu estou falando, pessoal, tem linguagem figurativa aqui, tudo bem? Tá? Rio d'água viva, ela vai ser maravilhosa, tá? Não vai haver mais maldição, não haverá noite. Deus sobre reinarão pelos séculos dos séculos. Tudo bem? Passa para mim. Quem habitar a nova terra, lá, vai ter a nova terra, novo céu, nova Jerusalém. Os povos de Deus, essa reorganização social, tá? Israel, devido às alianças eternas de Deus, precisa ser um povo eterno. Tudo bem? Beleza? Outros povos vão ter, como vai ser isso? Eu não sei, por isso estou pondo interrogação. Quem vai organizar isso? Também não sei, pessoal. Deus é que vai organizar. Agora, me parece que você separar a galera toda em grupos, isso faz parte do processo de Deus de organização, né? E haverá uma nova criação. Como é que vai ser isso? Nós não sabemos muito, mas o projeto de Deus inicial, ele vai acontecer. Deus, ele criou a terra para ser um jardim, o jardim dele, tá? E isso vai acontecer, tudo bem? Passa para mim. Jerusalém celestial, como é que vai ser a vida eterna? E aí que eu quero pegar a questão, gente. Linguagem apocalíptica é um perigo. Por quê? Porque a gente tem a tentação de querer ou alegorizar tudo ou literaliza tudo. Como eu falei, a questão da pérola. Pô, uma baita pérola. Imagina a ostra para dar essa pérola. Claro que então tem figura. Algumas figuras a gente consegue entender. Por exemplo, consegue entender diretamente, tá? Pensando no contexto das pessoas que estavam lendo, pensar em rio é pensar em algo que é fonte de vida. Imagina, você mora num deserto. E aí você vai morar numa cidade que tem um rio, você vê que a cidade prospera. Isso você percebe até no Salmo 133, que como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo derramado sobre Arão, é como o orvalho do Hermon que forma o rio Jordão, que rega a terra, que dá, né? Que produz fertilidade e tal. Então, quando ele fala, vai ter um rio ali, ele está dizendo, ó, vai ser plenitude de vida. Olha, vai ter um trono, plenitude de autoridade. As folhas talvez seja essa questão, vai ser uma saúde plena, tá? Segurança, não tem maldição. A questão também, olha, nós vamos poder servir de uma forma livre, de uma forma bela, perfeita, a questão dos servos. Vai ter ali o nome escrito na face, isso dá ideia de comunhão, de identificação.
Eu fico pensando, às vezes a gente faz um congresso com o pessoal de outra igreja, a gente usa crachá. Para quê? Para quebrar aquele gelo, já que chama pelo nome, né? Já tem aquela identificação, né? Olha lá, essa questão da identificação, da comunhão, os nomes nas frontes. 9 era a noite, a plenitude de luz. Eles reinarão a plenitude de vitória. Então a gente tem que entender que há uma linguagem figurativa para dizer que a plenitude de tudo que é bom vai estar ali. Entenderam essa questão da figura, pessoal? Entenderam? Então assim, não é para a gente olhar de uma forma literal. Tudo bem? Tem figura ali. E a gente tem que procurar entender a linguagem apocalíptica, vai ter essas figuras. Passa para mim. Recomendações finais, eu queria encerrar com isso. E aí eu quero dar os créditos também ao meu professor Carlos Oswaldo, que ele fez esse apelo no final. Tá? Tem lugar, tem lugar. O que o próprio livro de Apocalipse e outros vão fazer, vão trazer como conselho para nós? Ele vai falar, bem-aventurado. Vai aparecer várias bem-aventuranças. Ele vai dizer, feliz é aquele que lê, ouve e guarda essas palavras. Tá? Ele vai dizer que estudar escatologia, estudar isso que os irmãos estudaram, é para trazer alegria para a gente, pessoal. Ou seja, hoje eu tenho certeza que a minha igreja tem informações que muitas igrejas não têm. Isso é para quê? Para a gente se orgulhar, para a gente se achar o bom do negócio? Não pode ser. Deve gerar alegria, sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado para isso não gerar soberba em nós. É para a gente servir as pessoas. Todas essas informações que os irmãos tiveram, isso é para gerar o quê? Santificação, purificação. Pessoal, um dia todo mundo vai estar diante de Deus para ser julgado. O que você está fazendo com a sua vida, cara? Como que você está tratando sua esposa, seu marido? Como que você está educando os seus filhos? Qual que é a tua visão para o dinheiro, para o trabalho? Cara, toda essa sociedade ela vai passar. Tudo isso que a gente estudou deve gerar em nós esse desejo ardente de dizer no final, Senhor, vem depressa. Que detalhe, essa é a palavra que encerra o livro. Versículo 20 do capítulo 22, o que diz aí? Bem alto, bem alto. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente sendo bem. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus diz, olha, eu venho, não vou me demorar. E aí o cara que escreve, o que ele diz? Ah, Senhor, não demora, vem depressa. E deve ser esse o nosso clamor, mas para a gente fazer isso de uma forma coerente, a gente tem que viver trabalhando para ganhar o maior número de gente que a gente puder. Senhor, vem depressa, Senhor. Tudo isso que a gente estudou é para a gente amar a vinda do Senhor, e a gente está trabalhando para quando Ele chamar a gente, pegar a gente fazendo coisa boa. Isso deve gerar, quando a gente fala de observar os sinais, Ele não está falando dos sinais para o arrebatamento. Ele está falando, olha, tudo isso aqui, ó, você pode ver como está cumprindo o que a Bíblia diz que aconteceria. E um cuidado que a gente tem que ter. Se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que edificar sobre o fundamento de Jesus. Isso vai nos gerar alguns cuidados em relação a todos esses movimentos novos que surgem, essas reinvenções que estão surgindo. Por exemplo, esse movimento de ser igreja. Não, eu posso ser um bom crente sem estar na igreja. Espera aí, cara. Não é esse fundamento que Jesus deixou. Jesus deixou um fundamento, que a gente tem que edificar sobre a igreja. Tem que aprender a conviver com o seu irmão, tem que aprender a perdoar ele, amar ele até o fim. Foi isso que Jesus deixou. Passa para mim. O que fazer então com a informação que temos? Passa para mim, por favor.
aquele desafio que a gente viu na primeira aula deve gerar em nós santidade, compromisso e proclamação. Vamos falar juntos essas três atitudes? Primeiro, santidade, compromisso, proclamação. Mais uma vez, santidade, compromisso, proclamação. Isso deve gerar em nós: Senhor, tudo isso vai acontecer e eu vou ser julgado por tudo, então eu tenho que viver direito. Eu tenho que ter um compromisso com o Senhor. Eu tenho que compartilhar das pessoas isso que vai acontecer no futuro. Pessoal, você sabia que falar sobre escatologia é uma coisa que não interessa só aos crentes, até os incrédulos gostam de conversar sobre isso. Quem sabe não vai ser esse um assunto que você vai poder puxar com evangelismo. Cara, estudei lá na minha igreja. A Bíblia fala tudo que vai acontecer no futuro. Quer saber? Pô, senta aqui que eu vou fazer um papel aqui para você, que eu vou fazer uma linha aqui que eu vou te explicar aqui, ó. Começa aqui, ó, 69, tal. Gente, aquele gráfico do início é um cartão evangelístico que você pode conversar com a pessoa. Ó, o que vai acontecer? Ó, só os crentes verdadeiros vão estar aqui. Pô, mas quem são os crentes verdadeiros? Você está evangelizando a pessoa, cara. Tá? Passa para mim. E aí, o que você vai fazer? Pensa aí na sua cabeça. Lista coisas específicas que você pode fazer a partir de hoje, que vai fazer com que você tenha uma postura de mais santidade. O que você vai mudar agora? Pensa aí na sua cabeça. Que postura sua vai ser diferente? Diante de tudo que você aprendeu, de tudo que você sabe, que você vai fazer diferente? Como você vai desenvolver o seu compromisso com Deus? Pensa em estratégias para que você proclame mais a verdade do Evangelho. Pensa aí o que você vai fazer. Pensa em alguém aí, põe na cabeça aí alguém. Eu tenho mais um slide, mas eu gostaria de fazer uma oração agora, por esses desejos que estão na sua cabeça. Deus sabe, né? Vamos orar por isso, antes de encerrar, porque precisamos fazer nesse momento isso. Colocamos diante de Deus aí alvos, listamos coisas específicas. O que nós vamos fazer com isso daí? Né? Cacá, você ora pra gente, bem alto, por favor. Senhor, nós apresentamos Deus, eu quero te louvar nessa manhã, quero te louvar Deus pela vida do pastor, Deus que usou ele pela nossa vida, Deus tudo que nós possamos dar a Deus pelo fato. Fazendo Deus, nós aprendemos hoje, nós pensando Deus do Senhor, nós possamos buscar mesmo esse nome, pessoa Deus dos nossos corações, alvos para que nós possamos ministrar para Deus, para agradar a Deus. Ele nos ama, Senhor, Ele nos capacitando, Ele nos dá essa sabedoria para estar Deus, usando Deus no nosso dia a dia, Deus como isso para nós colocar em Deus. Nós louvamos a sua presença. Amém. Amém. Passa para mim então. Santidade, já falei, que você fala diferente da sua vida, pensando em santo procedimento de verdade, não tomar a forma do mundo. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, por isso que o nosso nome está lá escrito na Bíblia. Fomos criados para as boas obras. Passa para mim, proclamação, que você fala diferente da sua vida, em termos de fazer discípulos, ser testemunha no poder do Espírito Santo, Atos 1:8, e apacentar o rebanho de Jesus. E aí alguns livros aí, eu tenho esse manual de escatologia, aquele Como a Democracia Vai Eleger o Anticristo eu tinha, mas eu emprestei, não me voltou, tá? Tem outro também que é o Quanto Tempo Nos Resta, também é uma literatura legal, tá aí disponível aí, pessoal precisando, tá bom? E eu gostaria de orar pela igreja. Pode passar, pode fechar. Queria orar pela igreja. Pessoal, diante de Deus, minha função como pastor, olha, ela foi feita. Diante de Deus, eu não tenho isso para apresentar para Deus. Eu fiz a minha parte. Eu, como pastor, ensinei o desígnio de Deus para os irmãos. Certo?
Agora vocês não vão poder dizer, o pastor não me ensinou, por isso que eu não fiz. Lá no tribunal, lá, nesse ponto, eu passei. Agora é com vocês. Deus vai poder falar, você aprendeu. E aí, o que você fez com o que você aprendeu? Tá bom? Aí depois, não, eu faltei aquela hora. Cara, é pior ainda que é mais uma coisa para você tomar na cabeça. O que você faltou? Estava onde? Que não estava lá na aula, né? Então é uma questão importante aí, pessoal, diante de Deus, usa isso para a glória dele, para a expansão do reino dele. Posso orar pelos irmãos? E por mim também? Senhor, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que tivemos durante esses meses de estudar a tua palavra e entendemos que ela foi de capa a capa. Ó Deus, textos de Gênesis a Apocalipse têm nos alertado quanto à sua vinda, o projeto do Senhor. Te louvamos pela tua poderosa mão, pelo teu poder, soberania e majestade, porque toda a história está sob o teu controle, nada sairá do teu projeto. Meu Deus, em nome de Jesus, eu como pastor dessa igreja, eu peço que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor para escrever a tua história a partir de Serra Negra e para todo mundo. Ó Deus, como pastor, eu coloco diante do Senhor as minhas ovelhas, que o Senhor possa usá-las e usar a minha vida, Senhor, para proclamar esse evangelho precioso. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos comprometidos, unidos uns com os outros, e que o mundo possa ver esse amor que existe entre nós, e que possamos como igreja realmente ser luz em meio às trevas. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda teu povo, não deixa o teu povo ser negligente diante de tanta informação, diante de tanta exortação, diante de tanta luz que cada um de nós recebemos. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de estudarmos essa matéria tão importante. Ajuda o teu povo a usar esse conhecimento para a glória do teu nome e para a expansão do teu reino que já foi inaugurado aqui na terra. E ó Deus, podemos encerrar esse período com um pedido: vem depressa, em nome de Jesus, amém.